Olá, uma boa tarde, a paz do Senhor para todos. Eu vou ler apenas dois versículos que se encontra a palavra de Deus no capítulo do Gênesis, começo de todas as coisas. No Gênesis, vou ler o capítulo 12, o versículo 1 e depois o 17, Gênesis 17, o capítulo 1, porque trata-se da mesma coisa. No livro do Gênesis, no capítulo 12, o versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. No capítulo 17, e o versículo 1 diz assim: E sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Vamos, uma coisa interessante para que compreendamos as promessas de Deus nas nossas vidas. Eu já ouvi muito alguém dizer que quem tem promessa de Deus não morre antes dessas promessas se cumprir. É bom lembrar que isso só se torna verdadeiro se a chamada dele foi específica, porque Deus de qualquer maneira o trará de volta. Mas não serve como regra, é como exceção, pois a chamada de Deus, ela só vai acontecer na minha e na tua vida se nós estivermos não na margem do caminho, mas estivermos no caminho, pois as bênçãos, elas nos acontecem. Pois bem, no capítulo 12, versículo 1, Deus dá ordem a Abraão para que ele saia da tua casa e da tua parentela, e assim ele o fez, para uma terra que ele mostraria. Entretanto, ele começou fazendo de forma errada, porque apesar de ser seu pai e apesar de ter um sobrinho, Deus ordenou que ele saísse da casa. E ele saiu, mas levou essas pessoas com ele. Aí todo mundo sabe aquele processo. Depois lá na frente, nós veremos a descida dele ao Egito, quando ele mente, quando Deus avisa ao rei para que não cometesse tal crime, pois ele mentiu, porque ele usou uma palavra de duplo sentido, né? Porque Sara na verdade era irmã dele, por parte de pai, mas não por parte de mãe. Mais ou menos isso. Mas ele tentou enganar o rei. Tudo bem. Então, Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, como tem na vida de muitos de nós. Entretanto, do capítulo 12, quando ele tinha 75 anos, e aos 99, foram 24 anos que Abraão passou fora da direção de Deus. E as bênçãos do Senhor não o encontrou. Porque as bênçãos do Senhor não as encontraram, na verdade, porque ele estava fora do caminho do Senhor. Naquele trajeto, naquele período acontece o que aconteceu, aí nasce Ismael. Naquele período ele desce ao Egito, ele mente. Mas como a chamada dele, por isso que eu falei que nem tudo é regra, é exceção. No caso de Abraão foi uma exceção. Abraão saiu da direção de Deus, mas Deus foi lá e buscou ele novamente. Então tudo isso acontece no capítulo 12, a partir do capítulo 12, mas no capítulo 17 ele tem um novo encontro com o Senhor. E o Senhor agora chama ele a atenção dizendo: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Isto é, Abraão, você não está andando na minha presença. Anda na minha presença e ser perfeito. E quando Abraão começou a andar na direção do Senhor, as coisas mudaram, da água para o vinho, rapidinho.
desse encontro que ele teve, né, com Deus, no capítulo 17, versículo 1 e 2, que Deus fala com ele novamente, anda na minha presença, ser perfeito, que ele se coloca na linha. A promessa tão esperada do seu filho Isaac, aconteceu. Porque Sara engravida naquele mesmo ano. Então, Abraão, as promessas de Deus só alcançou Abraão quando Abraão entrou para a direção do Senhor. Pense nisso. As promessas, ele passou 24 anos andando nas estradas e as promessas do Senhor não o alcançou porque ele não estava no caminho. Quando ele volta-se totalmente, porque a resposta de Deus para ele, mas Juraci, você está inventando coisa, heresia. Não. No capítulo 17, o versículo 1 diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos. Quando Deus chamou ele tinha 75. Apareceu-lhe o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, e anda na minha presença e ser perfeito. E ali aconteceu uma grande, vitória para Abraão. Quando Abraão começou a andar na presença do Senhor, ali se cumpriu a promessa de Deus na sua vida, e aí nasce o seu filho Isaac. Que Deus abençoe. Não fique à margem do caminho. Não saia. Se quiser que as bênçãos do Senhor te acompanhem, fique no caminho. Se você sai, elas não vão te acompanhar, porque elas só acompanham aqueles que estão caminhando em direção certa. Que Jesus abençoe.